Tutti conoscono Fernanda e Rosetta, penso. Ok. Allora, le domande che noi abbiamo fatto ad Adele Biondo, che in parte abbiamo mandato a voi, erano relative soprattutto a cosa sono state le cose che più vi stanno aiutando nel passaggio di responsabilità e le cose invece che avete ritenuto più faticose in questo passaggio di responsabilità. Per cui vi partirei chiedendo innanzitutto, prima a Rosetta e poi a Adele, che cosa è stato utile per te, che cosa per te è stato fondamentale per iniziare a pensare al passaggio all'interno della tua opera, cioè perché l'hai fatto, che cosa hai guardato, quali erano i tuoi punti di attenzione, che cosa cercavi nelle persone che venivano dietro di te, cioè, perché Fernanda? Ok? Então, eu nunca teve um momento que eu pensei, agora vou escolher alguém para... Não pensava nesse negócio de passagem. Então, para mim, desde o começo, né, da obra, sabe, foi sempre uma amizade. Antes era com a Helena, né, que era uma amiga, antes de mais nada, quando a gente convidou ela para trabalhar na creche no começo, era a creche lá da favela da Bonhão. E a Rose Preta, né, depois, que era no Jardim Felicidade, foi dentro de uma amizade, quer dizer, foi convidar os meus amigos a olhar junto comigo a realidade, né? Aquilo que nascia, que surgia, né? Nunca foi uma coisa programada, pensada, vou fazer não sei o que agora, um conselho. O conselho veio muito mais depois, né? Não sei muito depois que nós iniciamos o conselho, mas enfim. Isso foi os primeiros, né? Estou falando da Rose e da Helena. Depois, quando a Fernanda veio trabalhar conosco, dentro de um projeto de odonto, né, a maneira dela trabalhar, que não era só o dente, né, mas era olhar para a pessoa, a maneira dela se envolver também com as famílias da favela nossa, né, enfim. Me fascinou, né? Eu disse, essa eu quero para mim, né? Para sempre. Como quando a gente se apaixona por alguém, né? Não é? Da Maria, sou casado, enfim, se apaixona por alguém, né? Quer para sempre, não é só um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, né? Não estou pensando... Não estou pensando que uma vez pedi para o Carol, uma pessoa que pudesse vir para o Brasil, mas eu falei para ele, mas não era para um ano, para 12, para sempre, né? Não era uma coisa... Esse para sempre, enfim. Aí perguntei para Fernanda, você não quer ser o meu braço direito? Aí ela respondeu... Fernanda, come ti sei accorta tu come hai vissuto questa crescita di responsabilità che ti veniva affidato e cosa ti ha aiutato nell'esercitarla, no? Eu vou tentar responder, mas eu estou muito emocionada, porque não estava esperando isso tudo. Na verdade, a gente já fez, são 24 anos que a gente trabalha junto, já fizemos muita coisa, mas nunca teve um momento assim, desse jeito. Então, assim, para mim, é difícil preparar também as respostas. Então, eu vou tentar responder. Uma das coisas, ela já falou, eu sou dentista de formação, entrei num projeto de odonto. E quando tinha 6 anos, ficamos muito amigas.
Então teve essa coisa da amizade muito gratuita, muito correspondente, envolveu minha família inteira. Então aquele lugar era a minha segunda casa. E eu me lembro que eu fui buscá-la no aeroporto, que ela estava voltando da Itália, e na volta ela me fez um convite e falou: eu queria que você me ajudasse na administração, fosse o meu braço direito. Eu falei: mas eu não estudei para fazer isso, eu não sei fazer esse trabalho. Ela falou: não, o trabalho você aprende, o que me interessa, uma pessoa amiga a qual eu posso confiar. E ali eu falei: ok, sim, mas não vou largar o meu trabalho. Eu sou dentista, tenho um consultório, estou fazendo especialização, minha segunda especialização. Então eu estava investindo na minha profissão, muito feliz, gostava de fazer. Quem já foi meu paciente, muitos aqui sabem, eu era uma boa dentista. E uma pergunta que vocês fizeram, né? O que te sustenta no risco da responsabilidade? Eu nunca pensei no risco da responsabilidade. Então eu demorei para responder essa pergunta, porque para mim não tinha um risco. Porque a partir do momento que tem uma amiga, ela não pode me fazer uma proposta indecorosa, indecente. Então nem nasceu na minha pergunta que tinha tanto risco como hoje eu sei que tem. L'incoscienza aiuta sempre di Mas tinha antes essa amizade como aquela coisa do Dom Jussani que fala da sopa com a mãe, que a sua mãe te dá a sopa, você nunca vai achar que está envenenada. Então não tinha o risco da responsabilidade. Mas eu sou, como meu temperamento, eu sou uma pessoa que se alguém me convida para fazer alguma coisa, se eu disser sim, eu vou fazer o meu máximo. Isso seja para limpar o chão ou para receber o presidente da República. Então isso, meu marido tá ali, tá falando que não é assim. Não. Era do presidente da República, a minha expressão. Mas enfim, porque eu sou perfeccionista, sou muito organizada, gosto das coisas feitas direito. Então eu dei o meu máximo. Fui estudar, fui aprender. Não tinha dificuldade para perguntar, porque eu não sabia mesmo, então eu perguntava como é que a gente faz isso. Helena era diretora da Etelvina na época, perguntava muito para ela como fazer. Sem dúvida o que me sustentou, primeiro essa amizade, essa confiança, porque desde a época que eu era só dentista, ela sempre confiou. Sempre quando eu vinha com alguma proposta de mudança, ela apostava nisso. Mas isso é uma coisa que ela faz, não só comigo, mas faz com todas as pessoas, aposta na liberdade das pessoas. Muitas vezes hoje eu sei que ela já sabia que tinha muita coisa que não vai dar certo, mas ela aposta do mesmo jeito. Então, isso que me ajuda. Mas teve também um momento, depois tinha mais ou menos um ano de gestão, que eu fazia gestão, em que eu fiz sim um trabalho pessoal comigo porque quem está na gestão, a maioria que sabe que as coisas não são só flores, né? A maioria das vezes o que chega até nós, e hoje a gente fala isso muito no conselho, não são as coisas bonitas, mas vem os problemas, vem as coisas para resolver, vem demissão para fazer. Então é muito pesado. E eu tinha mais ou menos um ano e meio de gestão. Eu fiz essa reflexão pessoal de: é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu desejo para a minha vida? Eu estou aqui, afinal de contas, fazendo isso. É só por causa de Rosa ou por alguma coisa muito maior? Porque essa coisa muito maior passa através dela. Mas e se as coisas não estiverem bem com ela, eu vou embora? Acho que é meio quase um casamento, né? E isso, sim, fortaleceu, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou ficar, inclusive eu vou largar minha profissão e vou fechar meu consultório. Então não foi uma coisa inconsciente, não pensada, não. Eu fiz um caminho de percurso de consciência em que eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo.
Porque quem está na gestão, quando a gente começa, sei lá, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, então a gente tem que sair da gestão, né? Porque é isso que vai chegar na maioria das vezes. Também o que me ajuda a sustentar essa responsabilidade é tentar ir mais, ficar perto das crianças, perto dos educadores, perto de quem está lá na ponta, porque senão a gente fica só no burocrático, só resolvendo o problema, que não é uma coisa... que eu preciso disso para me alimentar e continuar fazendo as coisas as quais quem está na gestão precisa responder, porque não adianta chamar outra pessoa para responder, é você mesmo que responde, né? Eu lembro um caso engraçado, eu estava na Casa Novela provisoriamente de coordenadora, porque não tinha, e uma mãe chegou na porta desesperada, falando, eu vou matar a coordenadora. Eu falei, gente, alguém pode ir no meu lugar? Mas depois não, ok, vem, vamos ver se vai matar. Eu tô aqui, porque você tem que assumir todas as responsabilidades, não dá para chamar o coadjuvante. Senti, lancio subito 2 domande e decidete come volete rispondere. Io vorrei sapere da Rosa, che cioè, tu hai iniziato tutto, no? Come nel tempo il tuo ruolo è cambiato? Cioè, come hai capito che dovevi cambiare tu? Perché l'opera cresceva, perché arrivavano dei giovani che si assumevano la responsabilità? Capisco che non è una domanda facile, però... È facilissima. Perché è proprio la realtà che se tu guardi la realtà, Grazie. o desculpe, se você olha para a realidade, Sì. não precisa de negócio porque o negócio é pequeno. No, per la traduzione. Ah, então, se a gente olha para a realidade assim como ela é, sem, sei lá, os pensamentos, olha objetivamente, se é cinza, é cinza, se é vermelho, é vermelho, dá para entender? Sì. Ela te indica, ela é uma seta que te diz aonde você vai. Para mim, a minha experiência foi sempre essa, de obedecer à realidade. Eu estou pensando... que a certo ponto tinha que decidir entre continuar a fazer, eu trabalhava como enfermeira, né? Ou ajudar o PID na pastoral de favela. Eu não dava para... Então foi perguntar para Dom Giussani o que... Né? Se fosse pelo meu gosto, eu gosto muito de ficar perto da dor, da ferida, de cuidar. Nossa, eu sou, assim, gosto muito, muito, muito. É uma paixão, Mas Dom Giussani me falou, não, larga a enfermagem e fica, né, com o Padre Pigi, que queria dizer, ajudar a construir comunidade nas favelas. Não, para dizer que sempre o que me ajudou foi obedecer à realidade, não aquilo que a gente gosta, né, no sentido, o que gostaria de fazer, isso te faz abraçar, assim, te faz abraçar o mundo, né? Uma coisa... O que você me perguntou? Quello è questo, perfetto. Ti ho chiesto come, magari anche negli ultimi anni, e con l'arrivo di loro, tu ti sei accorta che è cambiato il tuo ruolo? Entendi. Agora eu lembro. Então, na medida que cresce, né, seja a obra, cresce, eu pessoalmente eu queria, de verdade, diminuir no sentido de ficar atrás, né, para que outras pessoas pudessem carregar, né, no sentido, seja como capacidade, como profissionalidade, enfim. Então, nunca foi um problema assim de, né, por exemplo, a Fernanda sempre, né, via assim como aquela que era, podia conduzir a obra, depois pensei em outras pessoas, nasceu o conselho, né, para poder uma pessoa, né, ser um conselho que pudesse conduzir a obra. Em momentos sempre pontuais, toda semana, para a gente se ajudar a dar um juízo na gravidade, nas coisas.
Não, eu acho que quando a gente olha para a realidade, a gente obedece a ela, é fácil de chegar, eu acho, para mim, a uma conclusão dessa, no sentido de que você sozinha não vai para frente, né? É um nós, né, que constrói, não é um eu. Grazie. Io a questo punto chiedo a Fernanda che cos'è che ha imparato e continua a imparare da Rosa, cioè come... Bom, com Rosa eu aprendi muita coisa, tudo que eu sei na parte do coração, porque a gente durante muitos anos, talvez até 10, a gente se encontrava, nós duas, toda segunda-feira na casa dela de manhã, para ver as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Mas sem dúvida, desde que eu cheguei lá, essa mulher, grande mulher, e falo isso não porque estou aqui, mas é porque a gente viveu alegrias e muitas questões difíceis juntas. Mas ver uma mulher que construiu, porque o primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei naquele lugar era: que lugar é esse maravilhoso? Hoje lá o Jardim Felicidade está muito melhor, né, do que 24 anos atrás, mas antigamente ainda é impactante. Imagina 24 anos atrás você chegar num oásis construído para aquelas pessoas. Aqui no Brasil a gente tem a cultura, pelo menos daquilo que eu conhecia, porque eu nunca tinha entrado numa favela antes, era que para o pobre vale qualquer coisa, o resto. E naquele lugar não era o resto, era tudo. Ela falava: não me interessa que ele custa caro, eu quero ele para dar aula para minhas crianças. Eu teria pagado, quando uma pessoa valia, não teria dado, teria ido para a rua fazer não sei o que para poder ter dinheiro para poder pagar essa. Sim. Porque Então, é capital para mim. Mas pessoa... a generosidade, a misericórdia, a imedesimare, que não tem a palavra em português, que seria se colocar no lugar do outro, mas ainda não é exatamente isso, né? É uma coisa que ela faz direto e eu aprendo muito. Estou longe de ser, e não existe uma segunda Rosa, é importante dizer isso, por isso nós temos o conselho, porque a outra Rosa ainda não nasceu. Mas isso me ajuda no meu trabalho e no meu temperamento, que eu não sou. Eu sou de um outro tipo, que é fazer. Meu negócio é fazer. Me manda fazer, eu faço. Eu queria só dizer uma coisa, que para nós, Microfone. desde o berçário, né, o menino que encontra um adulto, né, que abraça ele, é eterno. Então, para mim, uma pessoa que trabalha, sobretudo com as crianças pequenas, desde 2 meses até 3 anos, é fundamental. Pode até, sei lá, não falar, não sei como, mas é o que a maneira de olhar, desde uma fralda, né? Antigamente era a fralda, agora tem hoje. Fraldas que eu falo era de pano, tinha aquela barra que tinha aqui, enfim. A maneira de olhar para as coisas é fundamental. Uma cadeira, isso é aquilo que comunica para a criança. Então, escolher também as pessoas, né, no sentido, perceber se as pessoas olham ou não a realidade. Porque a gente fala que é educar, não é? Que é introduzir na realidade, né? Não só quando é grande. Mas se eu não vejo a realidade, não me fascino, não fico de boca aberta, como é que a criança aprende? Se eu, por primeiro, não vejo, né? Então, não dá para dizer que para nós, né, que a pessoa possa olhar para a realidade, que ela enxergue a realidade é fundamental para poder educar. Senti Rosa, continuo a te, chiedo invece a te, tu cosa hai imparato da Fernanda e dagli altri giovani che sono arrivati nella tua opera? E cosa continui a imparare? Cioè, non era passato. Com Fernanda, quello che imparo sempre è che l'amicizia vale più di tutto. Portoghese. Oh meu Deus! Porque primeiro que a amizade é uma coisa grande, que vai além do
sei lá, a gente está puta, né? Puta, briga, a gente, enfim, né? Não sei como. Mas ter uma amizade é difícil explicar, que é fundamental, que me faz ficar junto. Antes de tudo, uma amizade, mas antes ainda de ser coordenadora da obra, amizade. O olhar que ela tem para tudo, em termos de administrativo e das coisas, né? Das pessoas, é um olhar para... E de olhar também além do que a gente vive no dia a dia. Né? Seja ela, seja a Vanessa, enfim. É um olhar mesmo para além do detalhe, non so come. Senti, questa domanda non era tra quelle che mi sono preparata, ma mi viene. No, mi chiedo se le persone, tutte le altre persone che lavorano nell'opera, le famiglie così, si rendono conto che non è solo Rosetta, questo noi lo percepiscono? Muitas vezes pergunta porque eu vejo, penso que sim, porque aqui hoje, por exemplo, nós temos várias pessoas, nós temos 190 colaboradores. Lá no Etelvina, não estou lá, a Fabrina que está lá com a Márcia, Casa Novela, enfim. As pessoas encontram através das outras pessoas, sabem que tem, talvez, não sei nem se te dizer se tem consciência de uma outra coisa, na consciência mesmo, que tem uma outra coisa, um outro grupo, um grupo que chama. Mas eu acho que isso também não é importante, porque no final isso acontece de fato. Não quero dizer que as pessoas aprendem num olhar, né? Percebem através do Grécio, pode falar, né, Grécio? Não sei, as pessoas que encontram o Grécio, encontram a pessoa, a Márcia, né? Que tiram um olhar para as pessoas, para a realidade, não sei se... a Vanessa. Adesso faccio l'ultima domanda a Fernanda che devo farle, che è questa. Ne ho saltate un po', però se vuoi aggiungere, perché le avevi messe in mezzo però alle altre risposte, ma se vuoi rispondere anche alle altre va bene. Però la cosa che volevo chiederti è, tu come dentro, per il rapporto che vivi con Rosa, no? Come vivi il rapporto con gli altri tuoi collaboratori, anche con le persone che magari dipendono da te, e come il rapporto con loro ti aiuta a guardare questo mondo che cambia, questo sguardo che diceva Rosa? Eu vou responder essa, mas depois eu preciso voltar na outra, Sì. que é os pontos de dificuldade, né? Ah, giusto. Mi sono dimenticata che devo fare un'altra domanda, cioè quali sono i principali punti di difficoltà che hai avuto? Então eu vou responder primeiro os pontos de dificuldade, pelo menos na minha experiência. Eu não acho que existem principais dificuldades. Eu acho que existem dificuldades daquele momento. Então, por exemplo, no começo eu tive dificuldades que hoje eu não tenho mais. No começo, o que foi difícil? Ela me chamou para ser o braço direito e encontrar este lugar. Porque na gestão, no fazer conta, a gente acha. Mas ele é muito mais do que isso. Então foi eu, Fernanda, encontrar este lugar e saber o que exatamente isso significava na vida prática. As outras pessoas entenderem o que isso significava, porque muitas vezes faziam uma confusão danada e poderia ser evitado algumas coisas, mas também faz parte daquela dificuldade daquele momento. O que me ajudou muito
aí volta naquela coisa que me foi dada uma responsabilidade, eu assumo. Então, teve dificuldades e momentos que eu tive que me colocar para trás, não deixa que outra pessoa resolva. Mas eu acho que as dificuldades, porque hoje as dificuldades que tem são completamente diferentes. Então eu acho que as dificuldades elas vão mudando de acordo com o tempo. O importante é você estar aberto a tentar, a enfrentar as dificuldades, não sozinho, porque sozinho, quando você faz a pergunta se todo mundo, se eu tivesse que sustentar isso sozinho, eu já teria morrido de tudo qualquer coisa. E uma outra coisa importante, uma vez eu ouvi, isso também foi uma grande chave de libertação, o Alberto Piatti, da Arce, estava num encontro, talvez 20 anos atrás, aqui em Belo Horizonte, e falou: gente, a água quente já foi inventada. Vocês ficam inventando jeito de esquentar a água, alguém já sabe, pra quê? Aquilo, eu não esqueço dessa frase dele, porque realmente já sabe, então pega o telefone, naquela época não tinha celular assim, né? E pergunta como que a pessoa faz. Mas eu acho que as dificuldades elas vão sempre enfrentar. Quem está na gestão, se não quer dificuldade, é melhor ir para outra área. Você tem que estar aberto, compartilhar, perguntar e enfrentar. A outra pergunta: como é que a colaboração com os outros ajuda a afrontar esse mundo que muda, né? Eu acho que, sem dúvida, eu cheguei, depois a gente consolidou um conselho, tem a Vanessa que está aqui, a Luísa que está fazendo a tradução, a Ariane. Essa nossa familiaridade em que a gente pode dizer tudo, mesmo que um não concorde com a outra, que acontece. Sim, acontece. A gente não está junto para ser amiguinho. A gente está junto para uma coisa muito maior. Então, é verdade, a gente não gosta que o outro falou, fica chateado, mas a gente retoma e vai um olhar muito maior do que as picuinhazinhas que existem. Somos humanos, né? Então, assim, essa coisa ela vem, conselho, depois nós encontramos uma vez por semana com todos os responsáveis, que também ajuda e fortalece. E ali também nós temos as nossas dificuldades. Eu tenho alguém que eu não dou tão bem quanto a outra, então me ajuda nisso, porque eu não consigo ir além do que aquela pessoa naquele momento está me mostrando. Nesse sentido, ela é a maior, que ela vai sempre além do que a pessoa está mostrando. Então, assim, eu não tô buscando esse nível aí, que não é fácil, mas eu estou em busca. Mas, sem dúvida, ter pessoas novas, que você falou, né? Ter pessoas novas no trabalho, na equipe, né? É interessante. Te tira da sua comodidade, né, do lugar, como é que tem um jeito de falar? Da zona de conforto. E eu, Fernanda, com o temperamento, meu primeiro instinto é ficar pé da vida. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita coisa legal que a gente nem... Então, assim, os jovens, o Matheus está na comunicação, é jovem, a equipe nossa toda do apadrinhamento à distância, do SAD, é novíssima. Mas eles têm ideias incríveis, eles têm coisas incríveis. Então, assim, mas aí é um trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo, né? Porque eu não sou uma pessoa que tem vocação com jovens. Mas é muito interessante a chegada deles também. Então, assim, e essa coisa que a gente não sustenta a obra sozinha, e essa foi uma das primeiras coisas que eu me dei conta, nunca quis. É interessante porque a responsabilidade, ela vem... Mas eu nunca busquei a responsabilidade, eu nunca busquei ser chefe, eu nunca busquei mandar, mas o negócio sempre vinha, sempre vinha, sempre vinha. A partir do momento que você sabe que não é você que está ali, é só um instrumento
que naquele momento está sendo necessário, porque a gente não sabe da vida como é que ela é mais libertador. Senti, grazie